Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre com os nossos convidados, trazendo as suas histórias, compartilhando suas experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa. É um prazer renovado a gente estar juntas todas as semanas, trazendo convidados tão queridos que vêm trazer suas experiências e a gente vai trocando assim as figurinhas. É muito bom, né? E essa semana nós estamos internacionais. Muito legal ainda, mais ainda, né? Com a tecnologia, todo mundo está perto de todo mundo, né? Isso é muito bom. Eu vou pedir para você, Vanessa, apresentar a nossa convidada dessa semana. Exatamente, senhora Vanderly. Vamos lá, vamos convidar a nossa querida, que já está aqui, amiga, né? Que está aqui, comunicadora também, da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Ela já está conectada conosco, é também doutora em Psicologia da Comunicação, especializada em Marketing Sensorial e também Educação e Learning. É a nossa convidada, Tatiana Benites. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Olá, Vanessa, olá, Vanderly, olá a todos, né, que estão aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, né, a primeira vez aqui nesse programa, mas é um prazer estar aqui na FEAL junto com vocês. É isso aí, Tatiana. E como você se tornou espírita, como você conheceu, e também se você conhece as Casas André Luiz, o trabalho que é realizado com pessoas que apresentam deficiências diversas. Meu início no espiritismo, vou resumir bem ele, porque quando eu era pequena eu sempre tinha uma inquietude muito grande, né, uma inquietação muito grande, porque eu ficava com uma pergunta na cabeça, porque eu falava, se eu morrer eu vou para onde? Quando a gente morre, a gente vai para o preto, porque eu pensava que ficava tudo preto, né? Eu falava, então, aí onde é que está minha mãe? Onde é que vai estar meu pai? Onde é que vão estar meus irmãos? E o que vai ser de mim? Então eu tinha muito essa pergunta para mim. E eu era uma criança que passava muito mal. Eu tinha diarreia e vômito todos os dias. Então minha mãe me levou em todos os médicos, em todas as igrejas, em todas as crenças, em todos os lugares, até que uma mãe de uma coleguinha da escola falou, você já levou ela para um centro espírita? E minha mãe falou, não, mas onde fica que eu levo, né? E a minha mãe me levou para um centro espírita, que é um centro em São Paulo, que se chama Irmão X, na Vila Moraes. É um centro grande. E eu lembro que eu fui para esse lugar e minha mãe falou assim, olha, eu vou te levar para um lugar que você vai gostar. E naquela época eu já gostava mais desse lado espiritual, a minha avó era muito católica, então eu era a única dos filhos, né, dos netos dela que gostava de ouvir as histórias da Bíblia e tudo mais, eu sempre gostei desse lado mais espiritual. E daí minha mãe falou assim, eu vou te levar num lugar, eu falei, mas e a Patrícia e o Juninho, né, que são meus irmãos? Ela falou, não, só você. Eu falei, que estranho, né, por que ela vai levar só eu nesse lugar? E me levou, porque ela tinha esse intuito de que eu melhorasse, né? Alguma coisa tinha que fazer algum efeito. E daí, quando eu cheguei no centro espírita, eu lembro dessa sensação até hoje. É um centro muito grande, né? Ele é abaixo da linha da rua, né? Então você tem que descer umas escadas, e tinha uma livraria. Uma livraria bem pequenininha, mas eram muitos livros que tinham ali e tinha um vidro, então eu não peguei nos livros, né, mas aí eu vi os temas e eu lembro que eu olhei assim, eu sempre gostei de livro e falei, mãe, você viu? Ela falou, eu sabia que você ia gostar desses livros, né, porque ela já tinha ido lá um dia antes para ver o que era, para poder me levar. E daí ela falou assim, eu sabia que você ia gostar dos livros. Eu falei, você viu o que tem nos livros? Ela falou, não, o que tem? Eu falei, respostas.
E eu não tinha lido nada, não tinha visto nada. E daí a gente ficou para a palestra, e na palestra, era um evangelho, não lembro o tema, mas era uma pessoa muito animada, era um senhor muito animado que falava, a gente dava risada, inclusive, e daí ele falava algumas coisas que eu olhei para minha mãe, assim, sabe quando você cutuca a pessoa do lado, assim, eu cutuquei minha mãe e falei, mãe, era isso que eu queria ouvir, era isso que eu precisava saber. E aquilo para mim mudou tudo, porque eu consegui entender que eu continuava e que as pessoas continuavam. E a gente foi para a sala de passe, na sala de passe todo mundo, era uma fila, todo mundo tomava o passe, tinha que sair por uma outra porta. A gente tomou o passe e todo mundo se levantou e eu não conseguia levantar da cadeira. E daí todo mundo levantou, eu olhei pro cara que estava na minha frente, que era um médium, aí ele falou, pode levantar. Eu falei, eu não consigo. E ele falou, como não consegue? Levanta. Eu falei, eu não consigo. E comecei a chorar. E daí ele falou, fecha a porta. E as pessoas já tinham levantado, só ficou eu ali, que sentou, e a louca ali não conseguia levantar. E daí o moço falou, o que aconteceu? Por que você está chorando? Eu falei, eu não sei por que eu estou chorando. E daí os médiuns se juntaram assim em volta de mim, me deram um passe todos juntos, e daí eu lembro de melhorar aquele alívio, e quando eu abri os olhos, eles estavam assim, um olhava para a cara do outro, meio sorrindo, e daí eu falei, aí ele falou assim, você tá bem? Você consegue se levantar agora? Eu falei, agora eu consigo. E daí ele falou assim, seja muito bem-vinda, esse é o seu lugar. E eu saí do centro, quando eu saí, minha mãe com os olhos assim arregalados, porque todo mundo saiu, eu não, ela falou, o que aconteceu? E daí eu expliquei para ela, falei, mãe, isso aqui que eu quero para minha vida, eu não quero, eu quero isso, é isso que eu quero para minha vida. E eu lembro que a gente foi subindo as escadinhas, e minha mãe falou, tá bom, vai, aquela mãe falando, tá bom, vai, quanta besteira, né? E eu nunca mais abandonei o espiritismo depois disso. Então, esse foi o meu princípio. E quanto às casas André Luiz, que você me falou, que você perguntou, sim, eu já tive o contato nas casas André Luiz, né? Já tive o contato de estar ali, inclusive naquele mesmo ambiente, quando eu conheci a TV, quando eu conheci o pessoal da rádio, que eu tive a oportunidade de estar há muitos anos, e conheci o excelente trabalho, né, que é feito, e comecei a colaborar aí, depois de alguns anos com a rede. Que história interessante e bonita. Obrigada por compartilhar aqui com os nossos ouvintes, telespectadores, Tatiana. Aí a gente também quer saber um pouquinho de você, porque a sua história de vida, ela não está somente no Brasil, né? Então, por que você escolheu viver em outro local? Como é que foi essa história? Então, né, também, comigo nada é muito normal, né, então, também desde pequena eu lembro de brincar na sala e de falar, eu vou morar na Europa, né, e minha mãe falava, você sabe onde é a Europa? Eu falava, não sei, mas eu vou morar lá, né? E eu falava, eu vou morar na Espanha. A Espanha fica na Europa? E minha mãe falava, fica, porque eu não sabia, né? E eu falava, eu quero morar na Espanha. Minha mãe falou, você não sabe nem o que é na Espanha, o que tem na Espanha? Eu falava, não sei, mas eu vou morar lá, né? E isso sempre ficou. E eu teve uma época, há muitos anos atrás, né, que quando começou essa coisa de TV a cabo, que nem era TV a cabo naquela época, era um negócio que chamava multicanal. E daí tinham canais de todas as partes do mundo, tinha canal do Japão, sei lá o que acontecia naquele negócio, que era um monte de canal. E daí naqueles canais, tinha uns canais que eram latinos, né? E eu lembro que eu parava nesses canais e eu falava para minha mãe, eu entendo tudo que eles falam. E eu entendia mesmo, e ela falava, tá bom, vai, você não tá entendendo. Eu falava, não, eu tô entendendo, eu entendo tudo que eles falam. E eu realmente entendia. E quando eu resolvi, depois de adulta, tal, juntar um dinheiro, demorei muito tempo para juntar um dinheiro para vir para a Espanha para fazer um mochilão
que foi em 2012 só que eu consegui vir, né, para fazer um mochilão, e daí eu comprei a passagem para ficar só na Espanha, e as pessoas falavam, mas você vai para Europa, vai para os outros países, né, vai para não sei o que, é tudo juntinho ali, é tudo fácil. Eu falava, não, eu só quero conhecer a Espanha, e eu fiquei 30 dias rodando a Espanha, né? E quando eu voltei para o Brasil, quando eu estava voltando no avião, eu já chorava como se eu tivesse deixado um pedaço de mim aqui. E daí eu falava, é minha casa, eu preciso ficar aqui. E daí eu tinha planos de conseguir voltar, mas ainda não sabia como. E eu tive a oportunidade de fazer o doutorado aqui. Eu vi um doutorado diferente, que não existia no Brasil, psicologia da comunicação, eu juntaria duas coisas que eu gosto, e acabei tendo essa desculpa, né, para vir morar aqui. Eu abandonei 2 empregos muito bons que eu tinha no Brasil, e todo mundo me chamou de louca, mas eu falei, eu vou. E por isso eu vivo em Barcelona hoje, né, e realizando esse sonho com muitas dificuldades, muitas coisas que a gente tem que passar, mas realizando isso, e eu vejo que aqui é minha casa. É engraçado isso, né? Sua história é muito linda. Vem, cada pessoa que chega aqui com a gente tem a sua história, né? Cada um tem a sua história mesmo. E a gente viu assim que você mandou as suas atividades, você ainda não detalhou, mas são muitas atividades que você faz no Espiritismo. Como que você faz para conciliar tudo isso? Tem também um trabalho profissional? Como que é a sua rotina, mais ou menos, com tantas atividades? A gente faz o que pode. Eu já trabalhava com a divulgação da doutrina espírita no Brasil. Então, no Brasil, eu comecei a trabalhar com a comunicação espírita dentro do centro, na verdade. Eu sou formada em publicidade, né? Então, eu sou da área da comunicação, e dentro dos centros eu comecei a fazer mural, que era a única coisa que tinha do centro, né? Como parte de comunicação era um mural. E daí eu comecei a trabalhar com as crianças, inventei jornalzinho, inventei isso, inventei aquilo, e comecei a fazer essa parte de divulgação, e descobri a USE, num evento de comunicação da USE, e nesse evento eu conheci muita gente da área de comunicação que eu nem sabia que existia: TV espírita, rádio espírita, jornal espírita, cinema espírita. Então, assim, tinha gente de todas as coisas, né? E daí eu conheci a Isabel Vitusso, a Bel, e lá a gente se aproximou, e eu comecei a escrever para o jornal Correio Fraterno, né, uma coluna. Ela me chamou, e depois essa coluna era uma coluna mais de humor, né, com a personagem que é a Laurinha. Depois elas juntaram essas colunas do jornal e fizeram um livro. Disso saíram 3 livros, né? E aí eu comecei a trabalhar com essa parte da divulgação da doutrina espírita. Quando eu vim para cá, eu tive um choque muito grande, porque aqui a gente não tem essa cultura do espiritismo. E eu fiquei buscando, conseguia encontrar alguns centros, né? E tentei, né, frequentar e tudo mais. E na pandemia, eu comecei a fazer todo esse trabalho aí de divulgação massivo, porque eu falei, eu vou fazer o que eu gosto, que é trabalhar com a comunicação, com o espiritismo, que é o que eu gosto de estudar, o que eu gosto de fazer. E aí primeiro eu queria fazer uma vibração, porque eram os primeiros dias da pandemia, e aqui foi muito forte isso da gente não poder sair, a gente tinha que pedir autorização para sair de casa. E daí era muito forte ver, né, os carros passando com corpos e tudo mais. Então, a gente acabou ficando muito introspectivo com isso. E aí eu falei, bom, eu vou fazer uma transmissão de uma oração, vou chamar minha família, meus amigos,
e eu fiz isso numa segunda-feira, e os meus amigos falaram, continua, faz a semana que vem também, porque fez bem e tudo mais, e eu continuo esse trabalho até hoje. Então, são 4 anos fazendo esse trabalho dessa vibração, que eu chamo de vibração pelo planeta. E daí, com isso, começou a crescer. Eu falei com o Damião, aí a gente começou a fazer... Eu comecei a fazer entrevistas com algumas pessoas, montar algumas coisas, participar de palestras, e aí isso foi crescendo. Então, hoje, eu tenho um canal que muito criativo, o nome chama Tatiana Benites, o canal do YouTube, Criatividade Zero, mas lá tem programação todos os dias, praticamente, só não tem no domingo, né? E daí acabei chamando também a Celina Sobral e o Damião para se unirem comigo nas minhas ideias malucas de fazer um monte de programa, e deu no que deu. A gente até quer falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque você falou sobre a sua vida profissional. Será que a sua formação profissional e a doutrina espírita, elas convivem pacificamente? Como é que você vê essa parte também, Tatiana? Tudo ajuda, né? Eu acho que tudo complementa, né? Então, como eu sou da área da comunicação, eu nunca tive nenhum problema para me comunicar, para falar com as pessoas, né? Eu me dou bem, né, nessa parte. E então, eu acho que complementa. E daí a gente acaba, né, tendo ideias, e a pandemia e a tecnologia veio para ajudar a gente, né? Tanto é que a gente está em lugares totalmente distantes e conseguindo fazer esse programa. E eu acabei falando, poxa, por que eu não falo de filme, que é uma coisa que eu gosto tanto, né? E daí tive a ideia de falar de filme, e daí falei, poxa, o Damião é o meu amigo, ele gosta também de falar de filme e tudo mais. Aí eu chamei e falei, o que você acha da gente falar de filme? Mas eu falei, mas falar de filme é parte espiritual, fazer uma análise espiritual do filme. Aí ele falou, não, tem filmes espíritas. Eu falei, não, sem ser filme espírita, a gente vai pegar os filmes e fazer uma análise espiritual, ou seja, por que uma pessoa passa por isso na vida? E a gente tem Kardec para explicar para a gente tem os livros, as bases para explicar cada situação que a gente passa, porque os filmes, muitos são retratos da nossa realidade, coisas que podem acontecer, e daí coisas que não podem, a gente pode falar, por que não pode acontecer assim? E a gente, né, aí eu tive essa ideia de fazer a sessão pipoca espiritual, e a gente gostou, bom, já são quase 4 anos aí a gente também fazendo esse programa no meu canal, e daí a gente levou isso, o pessoal da TV Mundo Maior chamou a gente e falou se podia também transmitir na TV, né, daí a gente começou a fazer também para a TV. Mas eu acho que isso, né, as coisas se complementam, né, quando a gente tem essa vontade também de fazer algo para divulgação, né, e aqui eu sinto muita falta disso, né, e a gente ainda faz isso em português, mas tem muitas coisas que eu também estou fazendo em espanhol para a gente ampliar isso, né. Acho que é necessário. Esse casamento aí entre você e a TV Mundo Maior foi muito importante, porque a FEAL ela tem um público bom, um grande público. E como você quer ampliar a comunicação, já amplia um pouco mais, né? Eu tenho acompanhado a Sessão Pipoca, eu gostei muito de uma análise que você fez recentemente, sobre O Diabo Veste Prada. Esse é um filme que eu já assisti várias vezes. Eu me lembrei de uma coisa interessante. Meus netos, que hoje um é adolescente, ela já é adulta, mas são bem jovenzinhos, eles assistiram esse filme em algum momento, e eu me lembro um dia eles estavam em casa comigo, brincando, os dois, e os dois queriam ser a Miranda. Ninguém queria ser a mocinha. Eles queriam ser a Miranda do filme. E eu achei muito interessante, porque toda aquela reflexão que você fez em torno dessa pessoa, né, dessa personagem, que é a Miranda e as demais, é uma coisa que eu tomei assim para mim como família, né? A família também, a criança, o jovem não vai ficar sem assistir as coisas, mas aí você dá o complemento
trocando ideias com a criança e o porquê, igual você fez a sua reflexão. Então, eu acho que é muito, muito importante, sim, esse trabalho, porque é o enfoque, né, que você está trazendo um filme que não é espírita, mas você está fazendo uma reflexão importante sobre ele. Parabéns. A gente soube também que você tem um outro programa, né, que você trouxe Falando com Amor. Ele é um programa que, na verdade não é um programa, né, é um quadro só, são 5 minutos, tá. E a gente acaba falando um pouco, eu pego frases de livros, tanto da codificação espírita, quanto de Chico Xavier, de Baldo, de outros nomes do espiritismo, e daí eu acabo refletindo sobre essa mensagem de amor que a gente tem com essas frases, né? Então, tudo que vem o amor, a gente pode refletir em cima dele. E daí a gente tem várias reflexões, né, em livros que a gente nem imaginava, às vezes em diálogos, às vezes eu pego uma parte de um diálogo para fazer uma reflexão que sirva para que a gente consiga ser um pouquinho melhor a cada dia, né? Muito bom, hoje nós estamos aqui conversando, né, batendo um papo, nosso programa é para isso, para compartilhar as histórias e um bate-papo, trazendo os nossos convidados. Hoje o nosso tema é o cinema e reflexões, com a Tatiana Benides, que está contando a sua história, sua trajetória profissional dentro do espiritismo, e tudo isso só é possível com a sua colaboração no Clube Amigos da Boa Nova. Então ajude a manter a programação consoladora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. Ligue para 0800 12 018 38 e faça parte da nossa rede de amigos que compartilham bem para o planeta inteiro, através das ondas da internet. Temos o rádio, temos a TV também, então venha conosco para o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 018 38. Se você preferir, também pode se associar pelo site feal.colabore.org, que está aí na tela, e também ter muitos benefícios, se tornando sócio do Clube Amigos da Boa Nova. feal.colabore.org é o nosso site. Agradecemos a todos, né, que estão conosco aqui, que colaboram com o trabalho da Fundação Espírita André Luiz também. Daqui a pouco o nosso programa passa muito rápido, viu, Tatiana? Daqui a pouco estamos encerrando. Queremos que você deixe também uma mensagem, né, um recado para os nossos seguidores. E eu fiquei curiosa como que você e o Damião escolhem os filmes a serem comentados. Então, se você também puder falar sobre isso para nós, por favor. É um prazer, né, falar aqui com vocês, mesmo de tão longe a gente está tão pertinho, né, então, antes de terminar falando aqui sobre o que você perguntou, né, eu acabo assistindo muita coisa, porque eu trabalho muito de casa também, e daí acabo que enquanto eu vou comer, eu vou assistir alguma coisa. E eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes e séries. Então eu acabo também pegando dica da internet, né, do que as pessoas estão assistindo mais, o que estão comentando, e gosto muito de filmes que falam histórias verdadeiras, histórias da vida real. Né? Então são aqueles que eu prefiro mesmo, assim. Ou filmes, por exemplo, como O Diabo Veste Prada, né? Assisti 50 mil vezes e todas as vezes eu tenho uma reflexão diferente sobre ele, né? Como a Vanderly falou. E daí eu acabo fazendo, a gente acaba trocando ideia de o que você assistiu e o que eu assisti e tal, assisti esse. Hoje eu passei 3 para ele, para o Damião, e falei assim, tenho 3 ideias aqui, veja o que você consegue assistir para a gente gravar, né? E a gente acaba fazendo esse trabalho de reflexão. Eu coloco só 3, 4 pontinhos ali e vou falando na hora, é o que sai na hora ali para mim, né? Aquela coisa de se comunicar, e eu não gosto de ficar lendo, né? Então eu gosto do que sai na hora. Mas eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui e falar também que por que essa ideia dos filmes, né? Eu gosto muito de livros, de filmes, de tudo que conta história, porque Jesus fazia isso com as parábolas, né? E eu acho que quando a gente estuda Milton Erickson, né, ele fala que a gente consegue mudar a visão das pessoas também por causa das histórias.
porque a gente se enxerga às vezes nas histórias. Então, quando a gente consegue fazer essa reflexão, e isso também serve para a gente, quando a gente escuta alguém contando uma história dela para que a gente também seja um bom ouvinte. Então, que a gente possa assistir um filme com outro olhar, ler um livro com um outro olhar e ouvir as histórias das pessoas que chegam para nós também com esse olhar e saber acolher tudo isso. Porque às vezes também somos nós que precisamos ser ouvidos, né? Às vezes também nós necessitamos desse acolhimento. Então, vamos fazer ao outro o que nós gostaríamos de que fizessem para nós. Então, por isso que eu acho que eu gosto de fazer esse trabalho de falar de cinema, de livros, de histórias, né? E deixar essas mensagens, essas reflexões que eu espero que sirva para todos nós. Sem dúvida alguma, serve para todos nós. Que pena que temos que encerrar o programa, tá tão legal, mas já estamos aí no finalzinho. E agradecemos muito por você ter participado conosco, Tatiana. Muito obrigada mesmo, parabéns pelo seu trabalho, sucesso aí para você. Obrigada, eu que agradeço, gente. Fica com Deus. Muito bom, né? Agradecemos também a nossa equipe, a Thaís na produção, o Rogério também aí na Geração TV, Henrique aqui nos links, né? Gratidão a todo mundo aqui da equipe da FEAL e você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até o próximo programa, senhora Vanderly. Até lá, parabéns, Tatiana, pelo trabalho grandioso que você está realizando lá em Barcelona, aí em Barcelona, e muito bom ter falado com você. Um grande abraço, parabéns, e até o nosso próximo encontro. Você acompanhou Quem Somos Nós?